O melhor de Deus é Deus conosco. Aqui é o pastor Ramon Nascimento e eu quero compartilhar uma palavra no teu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada vídeo postado. Também não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e deixar o seu comentário. O alimento diário de hoje tem como título Dicas para superar as más notícias. As notícias que chegaram eram desanimadoras. Vários empregados foram mortos e os animais foram roubados por um bando de assaltantes. Jó, capítulo 1, do verso 14 ao 15 e o verso 17. Mesmo já sendo bastante para entristecer qualquer pessoa, as más notícias continuam. Seus filhos estavam numa festa quando um vento derrubou a casa que estava sobre eles. Todos morreram. Jó 1, verso 18 e 19. Quem não ficaria baqueado com tais notícias? Em nossos tempos, muitos têm enfrentado graves crises de estresse e depressão por muito menos. O fato é que as más notícias, com maior ou menor grau de complexidade, impactam a nossa vida todos os dias. Doenças, desemprego, problemas familiares, problemas de saúde, estresse, depressão. E eu pergunto, mas como superar essas más notícias que nos impactam poderosamente? Jó nos ensina como fazer isso. Em primeiro lugar, Jó se entristeceu com as más notícias que recebeu. Nenhum ser humano é um super-herói. Fingir que as más notícias não nos atingem não nos ajuda a superá-las. A Bíblia mostra que Jó ficou entristecido com tudo o que ocorreu. E isso é muito importante para o processo de superação. Precisamos digerir o que está acontecendo. Precisamos chorar, questionar, precisamos colocar para fora o sentimento de tristeza. Isso nos dará forças para depois do luto levantarmos. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó, capítulo 1, verso 20. Na cultura antiga israelita, raspar a cabeça, rasgar o manto e lançar em terra sobre si era um sinal de grande tristeza por algum fato. Não precisamos fingir que estamos bem, que estamos fortes. Precisamos ser apenas seres humanos nestes momentos de luta. Em segundo lugar, Jó não ficou prostrado na tristeza. Sentir tristeza é normal, mas ficar prostrado na tristeza é um sinal ruim de que estamos sendo vencidos pelas más notícias. Muitos nessa época de crise em que vivemos, impactados pelas más notícias, perdem o vigor, deixam de estudar, ficam acuados, encolhidos, como que esperando que as boas notícias surjam do nada. Essa não é a melhor forma de encarar. Jó se entristeceu, mas ele se levantou da tristeza para enfrentar a situação de frente. Em terceiro lugar, Jó reconheceu a soberania de Deus nos acontecimentos, e por mais que seja difícil para nós, a Bíblia é clara quanto à soberania de Deus sobre tudo e todos. Isso significa que as más notícias recebidas por Jó estavam debaixo da vontade de Deus. Ele permitiu que tudo aquilo ocorresse e Jó sabia disso, pois disse em tom de adoração a Deus: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Jó faz uma declaração fascinante de fé na direção de Deus. Deus deu, Deus tomou. Isso mostra uma fé e entendimento equilibrados com relação a Deus. Certamente algo muito importante para lidarmos com as más notícias. Se Deus me dá algo, eu reconheço e agradeço. Se Deus me toma algo, eu também reconheço e agradeço. Em quarto lugar, Jó creu no provedor, não na provisão. Há pessoas que têm fé na provisão de Deus. Isso significa que elas creem no que Deus pode dar a elas. Quando Deus tira algo delas, como fez com Jó, abandona Deus e o amaldiçoam, murmuram e caem em tristeza profunda. Essa foi a atitude que a mulher de Jó aconselhou que ele tivesse. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó capítulo 2, verso 9.
Porém, a fé de Jó era no provedor e não na provisão. Jó bendisse o Deus que ele cria, crendo na direção e no cuidado dele. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, verso 21. Em penúltimo lugar, Jó exercitou a paciência e a resiliência. Jó já havia recebido muitas más notícias, mas a pior delas ainda estava por vir. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. As más notícias às vezes são cruéis e terríveis conosco. Porém, Jó, com sua forma de lidar com as situações adversas, nos ensinou a arte da paciência e da resiliência. Ele teve tristeza, diálogos fortes com Deus, sentiu vontade de morrer. As más notícias eram terríveis, mas a sua paciência, resiliência e fé em Deus o levaram a vencer cada um dos difíceis dias de dor que teve de passar. E em último lugar, Jó creu que as boas notícias chegariam, e elas chegaram. O cristão verdadeiro sabe que o vale da sombra da morte é passageiro. Jó sabia disso, também ele fez uma das mais lindas declarações da Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó cria que as boas notícias chegariam. A superação de Jó foi coroada pelo próprio Deus. Jó foi aprovado no teste mais duro de sua vida e recebeu as bênçãos de Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó capítulo 42, versículo 10. As boas notícias finalmente haviam chegado. Valeu a pena crer no provedor. Valeu a pena lutar contra as adversidades com fé e bom ânimo. E você, como tem lutado contra as más notícias que tem recebido? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai das luzes, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro na tua presença. Eu desconheço as provas, as lutas que o teu Filho tem passado. Mas nós aprendemos com a tua palavra, com a história do patriarca Jó, que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser íntegro, temente ao Senhor, desviar da aparência do mal e, acima de tudo, esperar e crer que o nosso Redentor vive. Assim como Jó venceu, assim como Jó teve força, que o Senhor também possa capacitar cada um dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, como tu mudaste a sorte de Jó, muda também a sorte de cada um deles. Esta é a minha oração e o meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus ricamente te abençoe.